Porra, chegou aí no nosso querido processos de eletrização. Vamos lá. Eletrização por atrito. Porra, a gente já falou isso desde a primeira aula que tivemos. Vocês estão craque, pelo amor de Deus. A gente percebe que existe uma regrinha aqui, um viezinho aqui, que é a série triboelétrica, que por meio de experimentos, é uma evidência extremamente experimental, a gente sabe que materiais têm a facilidade de perder elétrons, fica positivo, ou a facilidade de ganhar elétrons e ficar negativo, certo? O vidro, por exemplo, porra, tá lá em cima, cara. Por isso que quando a gente, nos exemplos, a gente atrita qualquer coisa com o vidro, e quem vai ficar positivo é o vidro, entendeu? Porque ele atinge aqui, ó, o nosso primeiro lugar na série triboelétrica. E, gente, não é intuitivo, cara. Não é intuitivo. Eu não posso pegar dois materiais, não tem como necessariamente eu saber. Porra, isso aqui vai ficar positivo ou negativo se eu atritar com outro material que eu também não tenho conhecimento sobre a série triboelétrica e onde ele está posicionado, certo? Então não é intuitivo. Não fiquem, sabe? É um processo experimental, uma tabela que é montada, então não fiquem em choque em não saber, certo? Porque eu também tive que olhar aqui, saber, e olhar, estudar, e, beleza, o vidro, ele fica positivo porque ele está lá em cima. Alguém já fez o experimento, ele está lá em cima, ele tem a facilidade de ceder elétrons, certo? Então, a eletrização por atrito, então eu vou atritar um material com outro e eu acabo eletrizando os materiais que foram atritados, sendo eles condutores ou isolantes, só que a gente trabalha mais com isolantes, certo? No processo de eletrização por atrito, porque mesmo ele ficando na superfície do material, ele não podendo andar por todo o material, pela característica de que os isolantes, lembra lá da aulinha passada, os isolantes eles não permitem que as cargas se movam livremente, por não ter excesso de elétrons livres, certo? Então os materiais vão se aglomerar na região de atrito, só que nessa região, a força que ele vai exercer em um outro material é grande. Pode ser grande ou pode ser pequena, vai depender do tanto que eu chupetei ali meu material, entendeu? Tanto que eu eletrizei meu material. Bom, enfim, eu vou atritar os meus materiais. No exemplo aqui eu tenho o vidro e tenho a lã, que inicialmente estão neutros, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. A carga líquida, ou seja, a carga total é zero. Fui lá durante o processo eletrizei. Pô. Aqui no caso está mostrando que eu raspei um no outro aqui inteiro. Então ele vai ficar inteiro eletrizado. Beleza? Material isolante, gente. Depois do processo de atrito, depois que eu raspei um no outro, sarrei bonito. O que aconteceu? O vidro ficou positivo, a lã ficou negativa. Os elétrons que estavam no vidro, os elétrons do vidro passaram para a lã ficando negativamente carregada, certo? E o vidro ficando positivamente carregado, devido à nossa série triboelétrica. Perfeito? Essa é a eletrização por atrito, conhecida primeiramente lá pelos nossos antigos gregos. Vamos lá. Eletrização por contato, uma espécie de eletrização muito importante, que basicamente eu toco uma outra coisa e eletrizo essa outra coisa, certo? Vamos ler aqui o slide para depois a gente vir com uma explicação um pouco mais aprofundada. Mas a gente pode ver aqui, ó, condutores inicialmente separados de raios diferentes. Olha, e apareceu uma imagem importante, uma frase importante. O raio, o raio da esfera maior é diferente do raio da esfera menor. Nossa, poderia ter usado o raio maiúsculo na maior, né? Porra, enfim. Mas o raio é diferente. Nesse tipo de processo,
a gente tem que levar em consideração. Vamos levar em consideração também, são materiais condutores. Eu posso ter eletrização por contato de materiais isolantes, mas a gente vai explicar depois, a gente vai ver depois que não é uma boa ideia. Então a explicação inicial são com materiais condutores de raios diferentes. Vamos lá. Um carregado positivamente e o outro neutro. Opa, então aqui eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons. 1, 2, 3, 1, 2, faltou um aqui. Aqui, Q é igual a zero. Inicialmente, antes, beleza? Vou até apagar isso aqui para não dar asa à cobra, para ninguém se embolar, porque vocês já viram que meus desenhos são feios demais. Enfim, vamos lá. Os raios diferentes, opa, perdão, apaguei os raios. Vou escrever aqui mesmo. E um neutro. Os condutores estão em contato. Opa, um tocou o outro. O excesso de elétrons é repartido entre as esferas, fluindo da maior para a menor, onde é formado um único corpo condutor. Então, durante o processo de eletrização por contato, ou seja, quando eles estão em contato, porra, bem intuitivo, certo? Eu considero eles como um único corpo condutor. Opa, isso daqui é um só. O que vai acontecer? Os elétrons do corpo inicialmente carregado vão fluir, os elétrons não, perdão, puta merda, a carga, porque aqui é positivo, certo? Aqui é positivo, não tem nada de elétron fluindo, não. A carga desse material de raio maior vai fluir para o corpo onde estava inicialmente neutro, certo? Formando um único corpo condutor, certo? Onde eles vão dividir, não necessariamente igualmente, as cargas que eu tinha antes, mas sempre mantendo a quantidade. Carga não se cria, carga não se destrói, carga se mantém, certo? A gente percebe depois do processo, ó, separados novamente, após contato, as cargas agora estão em ambos os condutores com a proporção de seus raios. Então, como o raio dessa daqui é maior, não necessariamente, a gente não fez conta nenhuma, mas esse daqui vai ter uma carga maior. A gente também não sabe a proporção dos dois raios, mas esse daqui tem uma carga maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? A carga vai ser separada entre os condutores em relação aos seus raios. A gente vai ver depois que isso é um processo referente ao potencial elétrico que esses materiais condutores vão gerar. Certo? Ó, estudaremos melhor no capítulo de potencial elétrico. A ideia aqui é identificar o processo de eletrização por contato. Certo? A gente não vai focar nisso agora. Então a gente viu que é um processo simples, toquei, virou um único condutor, dividiu proporção dos raios, ou proporção do tamanho. Meu Deus, o Google tá falando comigo de novo. Vídeo passado, ó. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá para o próximo slide. Aqui a gente vai começar a equacionar um pouquinho e para vocês encaixarem direitinho o que é o processo de eletrização por contato, certo? A gente vê que aqui, inicialmente eu tenho uma esfera carregada, agora o caso é negativamente. Tudo bem, eu tenho o excesso de cargas negativas e tenho um corpo neutro. Perfeito? Meu corpo neutro, Q é igual a zero. Beleza? Antes. Durante. Nossa, gente, minha letra é muito feia. Durante. Virou um único condutor. As cargas se repartiram. Não, perdão. As cargas elas vão se concentrar na superfície por serem os condutores, certo? A carga se mantém na superfície, certo? Só que após eu separar novamente esses materiais, esses condutores, a carga. Aqui tem um errinho conceitual, porque essas cargas elas deveriam estar por toda o meu material aqui, certo? Mas tá tudo bem. Mas a ideia é que elas se repartiram. Elas se repartiram na proporção dos seus raios, certo? Então, antes eu tinha 12,
em relação ao raio delas, como é, vamos por fazendo a continha, é 2 para 1, então enquanto aqui tem 2, aqui tem 1, certo? De raio. Aqui fica com menos 8, aqui fica com menos 4. Após eu retirar o contato, elas mantêm a sua carga, certo? Então, aplicando a nossa famosa equação de conservação de carga, o que eu tenho no início é o que eu tenho que ter no fim, certo? De um mesmo sistema. Então, a carga inicial é igual a 12, que é igual a menos 8 mais menos 8. Opa, aqui é menos 12, perdão. Menos 8 mais menos 4, certo? Menos mais com menos, menos. Então, menos 8 menos 4 igual a menos 12, que é igual a carga inicial, excesso de elétrons. Carga final igual a carga inicial. Certinho? Vamos falar também sobre a eletrização por contato em um material isolante. Eu posso ter, gente, posso ter. Eu vou lá, atrito algum determinado material. Vamos supor que eu atritei aí uma esfera isolante. Ela cedeu elétrons, ficou positivamente carregada. Aí eu pego uma outra esfera neutra, certo? E vou botar as duas em contato. O que vai acontecer? Essa esfera isolante, essa esfera isolante vai entrar em contato com a minha outra esfera isolante, só que eletrizada, certo? E a carga positiva só da região de contato vai ser compartilhada, certo? Então, só essa região aqui, ó, só essa região aqui da esfera inicialmente neutra vai ficar carregada positivamente, certo? Porque é só na região de contato. Não tem como essa carga eletrizada aqui, essa carga do meu material eletrizado, se espalhar por todo o material, como acontece no condutor. Porque aqui eu não tenho a mesma ideia de princípio de equilíbrio eletrostático. Então, como ela não pode caminhar no material, ela só vai ficar mantida ali no local da eletrização, certo? Certinho? Ó, as cargas não possuem mobilidade dentro do material, logo acumulam-se na região do contato. Certinho? Certinho. Vamos para o próximo slide. Puta que pariu, hein? Agora aqui é o exemplo de esferas iguais. Deixa eu pegar minha caneta. O exemplo de esferas iguais na eletrização por contato. Esferas de raios iguais. Vamos lá. Eu tenho minha esfera A e minha esfera B. Minha esfera B ela tem menos carga do que minha esfera A. Aqui tem 8, aqui tem 4. Vou pôr as duas em contato. Virou o mesmo condutor. O mesmo condutor com 8 mais 4, 12. Eu tenho mais 12Q aqui, certo? Mais 12Q. Então, se eu fosse analisar só eles em contato sendo uma única coisa, eu tenho um material de 12Q. Mas o que acontece? Os raios, o raio de B... Ai, meu Deus do céu, coisa feia. O raio de B é igual ao raio de A. Quando os raios são iguais, as cargas se repartem igualmente após o contato, por mais que inicialmente as cargas dos corpos eram diferentes, certo? Então, o que acontece? Eu tenho um único condutor aqui durante o processo de contato. O que acontece aqui? Princípio de equilíbrio eletrostático. Por um segundo eles ficaram juntos, foram suficientes para todas as cargas irem para a superfície dos dois. Ó, dos dois que agora são um. Então elas se distribuíram por toda a superfície. E quando eu retiro o contato, por causa dos raios serem idênticos, as cargas são distribuídas igualmente entre os dois após o processo de eletrização por contato de materiais, esferas idênticas com raios iguais. Então, faço uma soma algébrica, 8 mais 4, divido por 2, porque eu tenho dois materiais, vou ter 6, mais 6Q. No caso aqui é mais 6B, né? Ele quis representar
a carga desses materiais, certo? Então, a gente tem, ó, coisa bonita. Olha essa equação, coisa bonita. A gente tem N esferas com raios iguais, N esferas com raios iguais, ou seja, infinitas esferas com raios iguais. Se eu eletrizo uma e vou eletrizando todo mundo, no final eu divido pelo número de pessoas de esferas que eu eletrizei, a carga vai se repartir para todas. Isso tudo por causa do equilíbrio eletrostático e porque os raios são iguais. Se os raios são diferentes, a gente acabou de ver que não vai ser igual a quantidade de carga, certo? Se os raios são diferentes, não são iguais. Aqui tem 8, aqui tem 6. Mas se elas são iguais, eu aplico um somatório, porque eu tenho infinitos corpos, não sei como que fala, certo? Que eu somo as cargas e divido pela quantidade de galera que eu estou trabalhando. Isso vai dividir igualmente todas as cargas para todo mundo após o processo de eletrização por contato, certo? Isso nos dá a liberdade de estudar uma coisa um pouquinho interessante, hein? Um pouquinho interessante só, que é o aterramento. Pô, todo mundo já deve ter escutado. Todo mundo não, porque todo mundo é muita gente. Mas uma grande parte das pessoas já podem ter escutado em casa ou em determinado lugar o processo de aterramento. Não o processo necessariamente, mas alguma coisa está aterrada. O que isso significa, pelo amor de Deus? Ó, algo que tá no cotidiano de muita gente, cara. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo, porque é algo que é de acesso para muita gente. O que acontece no processo de aterramento? Eu tenho que a Terra tem um raio muito grande. Tem um raio muito grande. Muito mesmo. Muito mesmo. E a gente considera a Terra um reservatório de cargas. Olha que louco. Por isso que acontece o aterramento. A gente considera a Terra como um reservatório de cargas. Por quê? O raio dela é muito grande e a gente considera que a Terra é eletricamente neutra. Não necessariamente é. Tem uma determinada quantidade de carga lá, só que não é o suficiente para a gente perceber. Então a gente considera que a carga da Terra é nula. Mas a gente considera que o raio da Terra é infinito. Por que o raio da Terra é infinito? Relativo a quem eu estou olhando. O raio da Terra é considerado infinito em relação a um condutor que está na superfície dela, certo? Por que é infinito? Porque o raio da Terra é muito maior a esse raio aqui, por exemplo, ó. É muito maior a esse raiozinho de qualquer coisa que esteja na Terra, entendeu? É muito maior. Então, quando eu coloco algum material eletrizado em contato com a Terra, eu vou ter transferência de elétrons, transferência de carga. Perdão, olha, até eu me embananando. A gente vai ter transferência de cargas. Só que o raio da Terra é muito grande em comparação ao raiozinho do meu pilantrinho aqui que eu tô trabalhando na superfície dela. Então, todas as cargas desse material vai para a Terra, como ela é muito grande. A gente viu aqui que flui do material eletrizado para o material neutro, certo? A Terra vai receber esses elétrons, não vai ser o suficiente para encher isso aqui de carga, encher a Terra de carga. Então, todos os elétrons do meu material condutor, que é infinitamente menor o raio, vai passar para a Terra. Esse excesso de cargas passa para a Terra e a Terra continua neutra. Por isso que a gente fala que o raio é infinito, porque ele é infinitamente maior ao raio da esfera. Então, precisa de muita carga para eletrizar a Terra. Precisa de muita carga para eletrizar a Terra por contato. Ou seja, não dá. A gente não consegue eletrizar a Terra, por mais que eu coloque 100 milhões de condutor lá, certo? Então, esse é o processo de aterramento. Quando eu boto todo o circuito elétrico de uma casa aterrado, porque o acúmulo de carga que eu teria dentro do circuito elétrico da minha casa
eu passo para a Terra, porque ela é um reservatório ideal. Todos os elétrons acumulados vão para a Terra, vão para o meu planeta Terra, certo? O planeta Terra vai absorver essas cargas, não é o suficiente para deixá-lo eletrizado, o planeta Terra vai se manter neutro, e você não tem mais excesso de cargas no seu circuito. Não tem excesso de carga, não tem choque, por exemplo. Certinho? Muito importante para a gente entender o próximo processo de eletrização, que é a eletrização por indução. Certo? Ó, que bonito aqui. Mas ficou claro, galera? Se não ficou claro, vocês, por favor, mandem mensagem, comentem nessa aula, certo? E tentem fazer os exercícios também que eu vou passar depois. Vamos lá. Processo de eletrização por indução, cara. Processo de eletrização muito importante, sendo aí mais ou menos o mais complicadinho, vamos ver para entender? Bom, eu acho que não. Vocês vão dar conta de todos do mesmo jeito. Enfim, separação de cargas de um corpo qualquer pela aproximação de um corpo eletricamente carregado. Olha que loucura. Basicamente o que? Eu vou eletrizar um corpo só pela aproximação, não vai existir contato, não vai existir atrito. Eu vou aproximar um corpo carregado de um corpo neutro e o corpo neutro vai ficar eletrizado. Puta que pariu, que ideia maluca, cara. Vamos ver o exemplo aqui das nossas esferas metálicas. Esse desenho eu tirei de um livro muito bom de física que é dos autores Sears e Zemansky, que a gente usa até na faculdade. Um desenho muito legal e muito intuitivo. Muito intuitivo não, muito explicativo, perdão. Bom, no meu A aqui, primeira esfera, eu tenho a esfera metálica, inicialmente neutra, a gente não representa carga nenhuma nela, aqui, presa por um suporte isolante. Então, as cargas não vão poder fluir daqui para o chão. Vamos falar que aqui é a superfície da Terra. Não pode fluir porque tem um material isolante que não deixa caminhar esses elétrons do meu condutor para outro lugar, certo? Deixa eu já apagar isso aqui para não atrapalhar. Beleza, meus lindos. O que acontece? Tem uma haste carregada negativamente que eu vou aproximar da minha esfera metálica. O que vai acontecer, cara? O que vai acontecer, cara? Como eu estou aproximando um corpo negativamente carregado da minha esfera neutra, eu sei que na minha esfera neutra eu tenho elétrons e eu tenho prótons. Eu tenho partículas positivamente carregadas e partículas negativamente carregadas. E eu sei que prótons, por exemplo, partículas positivamente carregadas, elas vão ser atraídas por quem é negativo, certo? O núcleo atômico não atrai o elétron que está orbitando ele. Orbitando não necessariamente, mas que está lá circundando ele. Então, é o mesmo princípio. Se eu aproximo uma haste negativamente carregada, eu vou ter um excesso de partículas positivamente carregadas no lado que eu aproximei a minha haste. Então, o que vai acontecer? Eu vou expulsar os elétrons desses átomos aqui, que vão se encaminhar para o outro lado, mantendo a maior distância possível dessa haste, porque elas se repelem. Esse negativo se repele com esse negativo aqui. Então, quando eu aproximo do meu material condutor, esfera metálica, quem anda são os elétrons que vão ser repelidos para o outro lado dela, para outra superfície. E eles vão se manter lá na superfície. Por quê? Equilíbrio eletrostático. E aqui, como eu vou ter um déficit de elétrons desses materiais, desses átomos que ficaram desse outro lado, porque eles vão estar tudo lá do outro lado, o que vai acontecer? Eu vou ter átomos sem a quantidade de elétrons livres dele, certo? E aqui, essa região vai ficar positivamente carregada, certo? Então é isso que acontece. Esse positivo vai ser atraído pela haste, o negativo, que são os elétrons livres, vão ser repelidos para o outro lado. Então eu vou criar uma região positiva e uma região negativa no meu material.
Então, a carga negativa na haste repele os elétrons, criando zonas de carga induzida, porque eu estou induzindo esse elétron aí para o outro lado por causa da minha haste negativa, certo? Então, ó, posteriormente, eu fiz essa indução e separação. Então, eles vão ficar aqui, bonitinho, separados. O que que eu faço? Eu coloco um fio condutor na parte negativamente carregada. Poderia ser na parte positivamente carregada, só que eu teria que ter a minha haste positiva em vez de negativa, certo? As cargas positivas, elas vão ficar aqui paradinhas, porque eu tenho minha haste atraindo elas, poxa. Então elas não vão para a Terra. Entendeu? Aqui, ó, o solo tá indo para a Terra, reservatório de cargas, certo? Então eu coloco um fio condutor, porque o fio condutor vai possibilitar que esses elétrons que estão repelidos, certo? Caminhem e atinjam uma distância maior o possível desses elétrons que estão ou repelindo, certo? Por causa do equilíbrio eletrostático. Opa, então se eu tenho a possibilidade de ir mais longe ainda, eu vou mais longe ainda, porque eu estou sofrendo uma força de repulsão. Então, esses elétrons vão até chegar na Terra. Eu vou deixar essa região aqui negativamente carregada. Isso aqui vai se distribuir no solo, certo? A Terra ainda continua neutra, se a gente for ver ela no modo geral, mas essa região, pelo momento, vai ficar negativamente carregada, certo? Então, ó, o fio permite que os elétrons gerados, carga induzida negativa, escoem para o solo. Então, eu retiro o fio e retiro a minha haste. Só sobrou carga positiva no meu material condutor, que vai se distribuir pela superfície do material posteriormente, certo? Então, as cargas negativas foram para o solo, as cargas positivas ficaram no meu material, porque eu tinha uma haste negativa atraindo elas. Então, ó, o fio é retirado, a esfera passa a ter somente uma área de eficiência de elétrons com carga positiva, entendeu? A haste é removida e os elétrons arranjam e a esfera possui deficiência generalizada de elétrons, carga líquida positiva. Certinho? Esse é o processo de eletrização por indução. Indução. E esse processo aqui, ó, esse processo do meio, vamos apagar aqui. A gente pode explicar por essa imagem aqui, ó, por essa imagem aqui em cima, coisa bonita. Ó, eu vou ter o meu indutor e o meu induzido. O indutor é a haste. O induzido é a esfera, certo? Aqui está o contrário. Aqui é negativo, mas o meu indutor está positivo. Mas é a mesma ideia, galera. Eu vou aproximar o indutor, que é positivo, em um material neutro. Vou conseguir fazer a separação de cargas, certo? No meu material condutor neutro. Faço a separação de cargas, porque esse material positivamente carregado vai repelir o positivo aqui do meu... Na real, vai atrair os elétrons, que têm liberdade para andar. Os elétrons vão se concentrar aqui, nessa parte mais próxima ao indutor. Vai haver um déficit de elétrons na extremidade oposta, certo? E a gente vai ver na próxima aula, que é por causa da força eletrostática, ou lei de Coulomb, que a força F1 é mais forte do que F2. Por quê? Porque F1 se diz respeito às partículas negativas e as positivas. E elas estão muito mais perto do que F2. Ou seja, deixa eu apagar. E pegar de novo. Aí. E essas partículas negativas aqui, elas estão muito mais perto dessas partículas positivas. E essas partículas positivas, elas estão muito mais longe. Não muito, mas um pouco mais longe que as partículas positivas, certo? Então, essas partículas do indutor, essas cargas positivas, elas estão mais longe das positivas, repelindo. Então, F2 é força de repulsão. Estão mais perto dos elétrons aqui, das cargas negativas, certo? Que é uma força de atração.
Então F1 é maior que F2, unicamente pela distância entre as cargas. E a gente vai ver depois que a força ela é relacionada ao quadrado da distância, onde esse R aqui significa distância entre as cargas. Perfeito, galera? A gente vai ver isso muito detalhadamente, vai ter uma aula só disso na próxima aula, certo? Porque é um assunto que precisa deixar uma única aula para ter porque é um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, que é a força eletrostática. Vou apagar tudo isso aqui, pelo amor de Deus. Belezinha. Aqui, ó, a gente tem um gifzinho, porra, muito legal sobre o processo de indução, certo? Que é, basicamente, aproximei, afastei os elétrons, no caso aqui é um bastão negativamente carregado, afastei, opa, ficou um déficit de carga positiva, aqui eu, entendeu? Aproximei, pum, pumba. Coloquei aqui alguma coisa para escoar os elétrons dessa região mais afastada, enquanto a minha haste está aproximada. Então pode ser também uma pessoa, um dedo aqui, ó, pum, vai vir em mim, vai me dar um choquinho aqui, tá tudo bem, os elétrons vão fluir para mim. Só que aí quando eu tiro a mão e tiro o bastão, só ficou carga positiva. Entendeu? Então, na eletrização por indução, situações que ocorra atração entre dois corpos. Então, o que eu tenho que fazer? Quais são as características para ter a atração? A atração, ela pode ocorrer em corpos positivos e negativos, que é o mais trivial de se identificar, de um corpo positivo com corpo neutro ou de um corpo negativo com corpo neutro, certo? Então, essa força F1 aqui, ó, de atração, ela pode ocorrer se esse indutor for positivo, como é esse caso, ou se for negativo, como esse caso. Nos dois casos vai haver uma força F1 de atração. Só que diferente disso, eu só vou ter algumas situações para que ocorra a repulsão entre dois corpos, que é só com cargas idênticas. Eu só vou ter repulsão de positivo, positivo, negativo, negativo. E a gente pode ver isso nessa imagem aqui, por exemplo. Ó, o negativo da haste, ele vai e é repelido, que se diz respeito a F2, a força de repulsão, independente da carga que eu coloquei no indutor, sempre vai repelir a carga igual, certo? No caso aqui da nossa haste, a carga negativa foi repelida. Então, negativo com negativo, positivo com positivo. Perfeito? E é isso, são as situações para que ocorram a repulsão ou atração de dois corpos, certo? No caso, condutores. E é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E essa foi a nossa aula. Próxima aula a gente vai vir com um processo não, mas com um conceito de força elétrica muito importante. É o que define tudo isso que a gente está vendo, certo? E eu gostaria de passar um recado para vocês, que é fiquem em casa. Não tem como vocês estudar eletromagnetismo se vocês ficarem doentes com o coronavírus, certo? A ideia de ficar em casa é evitar isso aqui, cara. Isso aqui. Com uma única pessoa que infecta outras duas pessoas, olha o tanto de gente que eu posso infectar. Cara, isso é um crescimento exponencial. A curva cresce, cara, descaradamente. Então, se esse brother aqui, o Genivaldo, ficar em casa, olha o tanto de gente que eu não vou infectar. Isso é simples de entender, galera. Isso é uma matemática básica. Isso é uma matemática intuitiva. Se eu ficar em casa, eu não vou infectar, cara. E menos pessoas vão precisar de hospital. Entendeu? Eu nem precisava estar falando. Na real, eu precisava sim, porque isso é uma questão ética que eu tô passando para vocês. Que eu tenho a oportunidade de estar conversando com vocês e de passar essa informação. Certinho? Certinho. E a gente não quer que isso ocorra, certo? Saturação do sistema de saúde. A gente não quer que ninguém morra. A gente quer que. Pode pegar o coronga, cara. Mas aqui, ó. Num esquema onde todo mundo tem acesso ao auxílio saúde.
Não auxílio, não é auxílio em relação a dinheiro nem nada, mas a ter atendimento, certinho? Que os hospitais tenham um tipo de resposta. E muito obrigado, galera. Ó, nesse aqui você tem nesse slide tem as referências dos livros que eu usei, certo? Peguei muita imagem do livro didático de vocês, que eu acho que vocês têm em mãos, e estudem por eles, por ele, um material muito bom. Eu acabo pegando materiais de outros lugares, porque para complementar a explicação para vocês, mas o livro do poliedro é muito bom mesmo. Resolvo os exercícios, vou passar a lista, só que tem exercício pra cacete no livro, tanto que eu vou tirar vários do livro, certinho? E é isso, clã, muito obrigado, estudem, fiquem em casa, pelo amor de Deus, só sai pra comprar comida. Tamo juntasso, é nóis.